Amado Deus, gratos somos, ó Pai, pela liberdade que o Senhor nos deu em Cristo. Gratos somos por esses cânticos que nos lembram as verdades que vêm da Tua Palavra, verdades que o Senhor nos revelou, que nunca Te buscamos, o Senhor que nos buscou, e toda busca que temos a Ti é fruto de uma busca primeira do Senhor em nossas vidas. A verdade da liberdade que o Senhor nos deu, temos liberdade em Cristo, possamos usar da melhor forma possível essa liberdade para o exercício do amor, que é o elemento controlador de toda a liberdade. Pedimos, Senhor, rogamos ao Senhor nesse momento que as palavras aqui colocadas sejam para a edificação de cada coração e declaramos abertamente, publicamente, falamos contigo e com todos, cada um aqui, que precisamos do Senhor para receber a Tua palavra e sermos devidamente desafiados. Em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3 é um daqueles textos, eu até chamei na escola dominical de texto coringa, né? Quando você vai para o aniversário, né? Aí você diz, pai, você é crente? Eu sou. Pai, lê um versículo aí para... Se é que você é crente, você conhece da Bíblia, né? Você lê um versículo. Você está no funeral, está no aniversário, está no... sei lá, qualquer ambiente, você lê... se agarra com Eclesiastes, diz, há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para festejar. E, na verdade, esse é um mau uso do texto, irmãos. Eu faço essa brincadeira porque, na verdade, é um mau uso do texto. Bem, só para revisar um pouquinho antes, o que a gente já tem aprendido aqui. A gente aprendeu aqui, ao longo das nossas análises no livro, que... deixa eu só ajeitar isso aqui, irmãos. Que Eclesiastes é um livro de duas vozes. Você tem a voz do mestre, né, que é um homem que vê a vida debaixo do sol, que a sua análise é basicamente a sua experiência, tudo que ele vê. É o que ele vê, é o que ele percebe, é analisando, partindo de si mesmo, é que ele começa a chegar aos seus próprios julgamentos. Na verdade, o mestre de Eclesiastes, uma das vozes do livro de Eclesiastes, que é a voz do mestre, essa é uma voz de um homem que parte de si mesmo e conclui baseado em tudo que ele vê. E a gente percebe ao longo da análise do livro que ele sempre chega às mesmas conclusões, baseado em si mesmo. Ele já procurou nos prazeres, no sentido da vida, prazeres sensitivos, não encontrou, procurou na sabedoria, não encontrou, e à medida em que ele vai desenvolvendo a sua análise, como ele vê o mundo, ele vai sempre chegando à mesma conclusão, deprê, né? Não há sentido na vida, a vida é vaidade, ou seja, a vida não tem sentido nenhum, e o que a gente tem que fazer é se agarrar com prazeres momentâneos da vida. Aquilo que muitas pessoas que não são ateus declarados, mas são ateus na prática, vivem. Cada dia vivendo aquele prazerzinho ali, tendo objetivos e projetos pequenos e curtos, porque sabe que logo, logo a morte vai bater a porta e não tem como dizer não para a morte, quando ela chega e invade, ela não bate a porta, na verdade, ela invade. Então, o autor de Eclesiastes se utiliza desse mestre para preparar o seu filho a não ouvir esse tipo de coisa. O autor de Eclesiastes prepara o seu filho para não ouvir esse tipo de coisa, porque segundo o autor de Eclesiastes, não o mestre, essas palavras são duras e ferem o nosso coração. Elas não nos ajudam. E elas também não são toda a realidade, toda a verdade. É fruto da análise de um homem que, em suas limitações, observou o mundo. Então é importante entender isso. Muito do que o autor de Eclesiastes, do que o mestre que é citado em Eclesiastes diz, não é aprovado pelo autor de Eclesiastes. Ele coloca a palavra dele para depois fazer uma crítica a ele. O texto é baseado tem duas partes, tá? Versículo 1 a 9, aliás, versículo 1 a 8, onde ele faz aqui uma estrutura poética, usando um recurso literário chamado merismo. Ele vai fazer uma brincadeira com a palavra tempo aqui. A ideia aqui, basicamente, é de que tudo está envolvido no tempo. Ele usa esse recurso do tipo nascer e morrer. A ideia é de que entre o nascer e o morrer, tudo que está entre uma coisa e outra está incluído no tempo. Então, o versículo 1 até o versículo 8, o que o autor está querendo ensinar, na verdade, é que existe
um tempo para todas as coisas. E isso não é, que eu até coloquei aqui, não é uma prescrição. Ele não está dizendo assim, você vai ter que fazer isso aqui no tempo certo, Ele não está ensinando isso. Ele está dizendo que é isso que ele vê. O que ele vê? Ele percebe que as coisas têm seu tempo determinado. E não quer dizer que o autor de Eclesiastes está feliz com isso, está alegre com isso. Hoje eu pedi o Natan para ler, né? Ler o texto. Natan leu o texto, eu li o texto, beleza. Aí eu disse assim, e aí o texto? Não, já entendi. Lê uma vez, entendeu? Porque eu estou lendo da semana toda e não estou conseguindo entender. Aí eu perguntei para ele, não, ele diz aqui que Deus colocou no coração, Eu disse, beleza. A pergunta que eu fiz foi, e ele está feliz em dizer isso? Ele está alegre? O que a gente vai ver depois do versículo 8 é que as conclusões que o autor tira da realidade que ele descreveu poeticamente, do versículo 1 a 8, que é a realidade de que tudo tem um tempo determinado, que tudo tem um propósito debaixo da terra, tudo mais, debaixo do sol, ele vai mostrar para a gente que ele não está feliz com isso. Que no final das contas ele está frustrado, porque ele não consegue fazer as coisas no tempo que deveria ser. Ele não está no controle, essa é a ideia. Ele percebe que as coisas estão fora do seu próprio controle, e isso frustra o mestre. Por isso que ele conclui, vamos curtir a vida aí, no pouco que ela nos dá, aproveitando cada gotinha de alegria, cada momentozinho de alegria na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem controle de nada, cara. Há tempo para tudo. Observe que ele não está apoiando o tempo para essas coisas aqui. Ele não está dizendo que é o tempo de amar e o tempo de odiar. A gente sabe, por exemplo, pelo livro de Romanos, que você pode odiar enquanto ama. Ele não está dizendo que tem um tempo para odiar. Já pensou? Na sua festa do aniversário não cabe esse versículo. Mas o cara está com raiva, está com ódio, está com raiva, você diz, agora é o tempo de odiar. Aí você sente esse versículo. Ele não está dizendo que isso é certo. Ele está dizendo que é assim que ele vê o mundo. Tudo está dentro de uma estrutura temporal que foge o controle do ser humano. Versículo 9, aí começa os questionamentos. Ele começa com a pergunta. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? A pergunta, claramente, exige uma resposta, do tipo, parece que nada. A pergunta já é uma crítica. Ela já tem, assim, de alguma maneira subliminar, não diria nem subliminar, que subliminar é demais, assim, mas é sutil, melhor dizendo, uma crítica aqui. E ele continua, versículo 10. Tenho visto, e não é a primeira vez que ele diz isso, que Deus, o fardo que Deus impôs aos homens. Essa expressão ele já se utilizou em outro momento no capítulo 1. Falando de a ideia, até deixa eu lembrar aqui o versículo 13 do 1. Ele vai dizer lá, versículo 13 do 1. Dediquei minha vida a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do sol. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Então não é a primeira vez que ele usa a expressão fardo e coloca em Deus a responsabilidade do fardo. O que eu tenho aprendido com esse mestre, com as palavras do mestre, é que o mestre, ele tem um problema com o Criador. Ele faz críticas veladas ao Criador. E ele começa dizendo, isso é um fardo muito pesado. Essa é a conclusão dele. Depois dele falar que tudo tem um tempo debaixo do sol, qual é a conclusão dele? Uma pergunta que sutilmente é uma crítica, e logo depois ele fala, Deus colocou um fardo muito pesado no homem. Que fardo é esse? Ele vai dizer no versículo seguinte, versículo 11, que é um dos versículos mais importantes, talvez, dessa passagem aqui. Ele diz assim, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Quem fez isso? Deus. Também pôs no coração do homem, na minha versão tem o anseio da eternidade. Tá? Nem toda versão diz isso. Algumas versões colocam a palavra mundo, inclusive. Deus colocou o mundo no coração do homem. Então, eu alistei aqui 4 possibilidades de você entender essa palavra, que é a palavra hebraica olam, que é a palavra eternidade, pode ser mundo, pode ser o curso do mundo,
E também pode ser a ideia de um conhecimento ou de uma ignorância. A raiz hebraica, ela dá a possibilidade para essas várias, me dá espaço para entender em várias possibilidades. A ideia, geralmente, no livro de Eclesiastes, predominantemente, essa raiz ela é traduzida como eternidade. Tá? E o conhecimento aqui, eu gostei muito da tradução da NVI, quando ele traduziu como anseio. Porque a ideia aqui é que o conhecimento que Deus coloca, ele exige algo que vai além do tempo imediato disso ou daquilo outro. Deus, então, colocou dentro de nós algo que somente observando o tempo das coisas, nós não nos ficaríamos satisfeitos. Nós precisamos de algo que justifique e dê sentido a todas as outras coisas. O que o autor está dizendo é que Deus colocou no coração do homem aquilo que a NVI bem traduz, um anseio pela eternidade, um desejo, uma direção compulsiva de saber qual é o meu destino, qual é o meu propósito. Essa é a ideia aqui. Deus, então, colocou dentro do coração do homem um anseio em querer saber qual é o propósito da minha vida. Isso não é coisa de filósofo, não. É coisa de humano, de ser humano. Querer saber qual o propósito da minha vida. E a ideia aqui é a seguinte: quando eu observo o mundo, eu vejo que há tempo para tudo debaixo do sol. E eu não consigo, através dessa estrutura, chegar a uma conclusão sobre qual é o meu propósito. Por isso que o autor fica chateado, ele está dizendo, e está acusando aqui sutilmente a Deus, dizendo assim, Deus colocou no nosso coração desejo, mas não supre o desejo. Ele está ou não está criticando a Deus aqui? Observa o que ele vai dizer, versículo 13 ainda. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ele pode estar culpando o homem, ou pode estar culpando a Deus. O problema é o versículo 2, o versículo anterior. Deus colocou um fardo no homem. Então, porque alguém poderia estar dizendo assim, não, pelo versículo 11, pastor, aqui não está claro se ele está colocando a culpa no homem ou na culpa de Deus. Está dizendo o seguinte, que tem algo no nosso coração que quer saber qual é o propósito da vida, mas a gente não consegue chegar a uma resposta nenhuma. Pode ser culpa nossa, verdade. Só que pelo contexto, ele está jogando a bola para Deus. Porque quem colocou esse fardo foi Deus. Parece que o autor está dizendo de alguma forma que Deus brinca com as pessoas, dando desejos que não podem ser supridos devidamente. Quando o homem observa a estrutura do tempo ao seu redor, percebe que existe tudo, está dentro de uma estrutura de tempo, como ele colocou aqui, né? Deus, versículo 11, né? Ele fez tudo dentro do seu tempo, e a gente vai aprender no livro de Provérbios que a pessoa sábia é aquela que faz tudo dentro do tempo correto. Ele responde dentro do tempo correto, ele escolhe dentro do tempo correto. Isso para o autor de Eclesiastes, aliás, para o autor de Eclesiastes não, para o mestre, é um problema. Ele vai dizer, Deus colocou um fardo no coração do homem. O homem quer saber o propósito, mas não chega a resposta nenhuma. Quando eu li esse versículo, quem gosta de filosofia aqui, o Aldemar fez filosofia, né? Klein gosta de filosofia também, alguns gostam de filosofia aqui. Eu me lembrei muito de Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre é uma coisa meio louca. Jean Paul Sartre diz o seguinte, não existe o ser, né? Não existe o ser humano. O que existe é o que você existe. Você vai ser quando você morrer. Você não existe o ser humano. A gente só vai saber o que é um ser humano, quando todos os seres humanos morrerem, não existe mais nenhum ser humano. Aí você vai saber que você existia, mas não era. Pastor, agora deu um zigue do tamanho do mundo, né? O que ele está querendo dizer é que você não pode dizer assim, o ser humano é tendencioso a isso, o ser humano é aquilo ou não é aquilo. Ele não pode dizer isso. Só pode dizer o seguinte, o ser humano existe. O que ele é? Depende do que ele vai querer ser. Ele só existe. Aqui é algo interessante, porque o lance do Jean Paul Sartre era esse. Qual é o propósito da minha vida? Você que vai fazer. Você não é,
Você não existe um ser, você somente existe. Você que vai dizer o que você é. Vai escolher o que você é. O autor de Eclesiastes está usando a citação desse mestre, onde ele diz claramente, o homem não sabe qual é o propósito da sua vida. Quando eu lembrei de Jean Paul Sartre, porque eu lembrei dele? Porque eu lembrei de muitos outros filósofos que, a partir de si mesmo, como é o mestre, a partir da sua própria mentalidade, a partir do que ele estava observando debaixo do sol, qual foi a conclusão que ele chegou? Que não dava para a gente saber qual é o nosso propósito. Não dá para a gente saber. Só dá para saber o seguinte, que tem época de plantar, que tem época de colher, tem gente que morre, tem gente que vive, tem gente que briga. É isso. Existe uma estrutura, mas simplesmente eu não sei a partir disso qual é o propósito da minha vida. Por que eu existo? É uma pergunta filosófica básica. Por que as coisas existem? A pergunta por quê já está pensando que a resposta tem que ser uma pergunta de propósito, não é não? Eu digo, por que isso existe? Eu estou perguntando qual é o propósito disso. Porque as coisas existem. O autor de Eclesiastes está citando um homem que observou o mundo e concluiu, cara, não dá para a gente saber. Isso é um fardo que Deus colocou no nosso coração. Deus colocou isso no nosso coração e não deu a resposta para a gente. Versículo 12. Descobri, está vendo? Ó? É ele que descobre. É ele que observa. É ele que vê. Sempre o mestre fala baseado em suas experiências limitadas debaixo do céu, debaixo do sol. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aí alguém pode dizer assim, poxa, legal isso aqui, cara. O cara é do bem, praticar o bem é do bem, então ele é do bem. Não necessariamente. Porque essa expressão dele, essa conclusão dele aqui, ele já tirou em outro momento, a gente já viu isso aqui. No capítulo 2. No final do capítulo 2 ele conclui. E a gente lá na análise que a gente fez, percebeu que o ponto do autor, do mestre, é o seguinte, cara, já que eu não sei, já que os prazeres não dão sentido para a minha vida, já que os grandes feitos não dão sentido para a minha vida, já que ter muito dinheiro não dá sentido à minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o que tem. Quando ele fala fazer o bem, a palavra bem aqui não necessariamente tem um tom moral. A ideia aqui do versículo 12 pode ser, mais ou menos assim, descobrir que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar aquilo que lhe traz algum tipo de alegria, enquanto ele vive. Ele sabe por que ele vive? Não. Sabe qual é o propósito da vida? Não. Então, cara, migalhas de alegria. Pronto, é o que a gente pode fazer. É a conclusão que ele tira. Então, a palavra bem aqui, ela não traz uma carga necessariamente moral. E você sabe o que é moral? Porque a gente falou de moralidade hoje na escola dominical. Amém, irmãos? Vocês sabem o que é moral, né? E sabe que o ponto aqui não é fazer o que é certo. Não é isso que ele está pensando. É fazer aquilo que me traz algum tipo de benefício. Algum tipo de alegria, algum benefício para a minha vida. E não é esse estilo de vida que muitas pessoas têm, não? Não é? As pessoas vivem como? Não, cara. O importante eu tenho que viver agora, entendeu? Tem que viver agora, tem que curtir o momento. É isso que a gente tem. O que a vida está te dando? Está te dando saúde? Então pronto, cara, aproveita a saúde que você tem. Entendeu? Está te dando dinheiro? Então gasta o dinheiro que você tem. E aí vai, é a conclusão que ele tira. Uma vez que você não entende qual o propósito da sua vida, você fica à mercê mesmo dessas questões todas. E o meu ponto aqui maior, para vocês entenderem esse texto, é que os versículos 9 até o versículo 15 não são versículos, não são declarações de um homem que está feliz e convicto. São declarações de um homem que está triste, está frustrado, inclusive, e está, de alguma maneira, colocando o dedão, assim, em Deus. Dizendo, o Senhor colocou um fardo na gente. Não dá para a gente conseguir fazer as coisas assim. Versículo 13. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Né? E é interessante isso. Você lê esse versículo fora do contexto, pode dar uma ideia de que ele se aproveita disso. Mas a gente já leu outros versículos aqui que mostram que ele não. Ele não. Lembra que ele diz no capítulo 2 que ele procurou, ele nunca disse não para os olhos dele?
No 6 ele vai dizer, conheci um homem que nunca disse não para os seus olhos, mas ele não pôde aproveitar das coisas que tinha. Indiretamente, quando você lê esse texto sozinho, versículo 13, pode parecer que ele está dizendo assim, tudo que você ganha de bom é de Deus, cara. Ok. Mas o próprio autor recebeu isso de Deus? Essa é a pergunta. O autor não, o mestre aqui. Não. Ele vai dizer no capítulo 6 que não. Então, ele é alguém, de alguma forma, frustrado, sim, realmente com Deus. Versículo 14. Sei que tudo que Deus faz, e aí é um ponto importante também, permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar. E disso nada se pode tirar. Versículo 14. Nada pode mudar. A gente aprendeu isso no capítulo 1. O que Deus faz, está feito, acabou. E ele vai dizer assim, Deus assim o faz com um objetivo, para que os homens o temam. E aí, a palavra temer é uma palavra assim que pode trazer uma nuance positiva para a gente. Na literatura de sabedoria, o temor do Senhor é a raiz, o princípio da sabedoria. Mas o contexto é que deve reinar aqui. Meus alunos de hermenêutica do CMA sabem disso. O contexto aqui é negativo. Então, a palavra temor aqui tem que ser vista nesse tom também. O propósito de Deus, contudo, é criar temor nos corações, segundo o texto. Contudo, o contexto negativo não dá a ideia de respeitabilidade, mas uma ideia de amedrontamento. Porque esse Deus que procura dar temor às pessoas é o mesmo Deus que lança sobre nós um fardo que nós não podemos levar. Então, o conceito desse homem, desse mestre, que não é o autor de Eclesiastes, é que essa estrutura de que as coisas não mudam, é assim mesmo. Se você não plantar, você não vai colher. Tem tempo para tudo debaixo do sol. É assim que a coisa é. É assim que funciona. E quem de nós muitas vezes não ficou assim, de alguma maneira, impactado com o fato de estarmos, entre mil aspas, presos no tempo? É só você ter a sensação de espera, né? É só você, por exemplo, fazer um exame que o resultado pode ser positivo, uma coisa extremamente negativa, só que só tem uma semana para receber o exame. Como é que você fica? Você diria assim, se eu pudesse, eu pegaria e transformaria uma semana em um segundo. Mas existe uma estrutura de tempo que não permite que isso aconteça. O autor está dizendo para a gente que isso... O autor não, desculpa, o mestre está dizendo para a gente que isso é para gerar algum tipo de amedrontamento da gente em relação a Deus. Só que temor não é o mesmo que amedrontamento. Temor é respeito a Deus, é adorar ao Senhor, que Deus quer que nós o adoremos. Versículo 15, para terminar, ele diz assim: aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Versículo 15, ou algumas versões colocam, chama de volta ao passado, que eu acho mais interessante. Porque a ideia é a seguinte, nada muda. Aquilo que também já falou, não há mudanças reais no mundo. A conclusão sempre será a mesma. A vida não tem sentido, aproveite o pouco que você tem da vida. Porque quando eu observo a estrutura do tempo, que eu percebo é que nós estamos presos nesse tempo, sem resposta para saber como é que eu sei o meu propósito de vida. Esse é o ponto. Vamos então aqui para algumas aplicações para a gente. Então, a primeira aplicação é, eu quero dizer que, em certo sentido, o mestre está certo. Em certo sentido. Usando somente a sua experiência e observando tudo pelo seu olhar, realmente nenhum homem e ninguém encontrará sentido na vida.
É isso mesmo. Por isso que você às vezes tem dificuldade em ler alguns filósofos, porque eles estão muito próximos do mestre aqui. São homens que partem de si mesmo, resolvem partir de suas próprias experiências e conclusões sozinhos, para buscar então sentido na vida. O homem é parte da criação. Portanto, somente quem está fora da criação pode dizer alguma coisa sobre o sentido da criação. O homem faz parte da criação. Então o homem não pode dizer qual o sentido da criação, cara. É o Criador que tem que dizer isso. O que esse mestre está errado é quando ele diz que Deus deu um fardo para a gente e não deu condições da gente levar. Nesse ponto ele está errado. Porque nós sabemos qual o sentido da nossa vida, sim. E o autor, no final do livro, vai dizer qual é o sentido da nossa vida. A suma de todas as coisas, qual é? Você devia saber já. Teme a Deus, guarde seus mandamentos, sabendo que um dia nós prestaremos contas deles. Esse é o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida é temer a Deus. Vamos esquadrinhar mais o nome temer a Deus? Vamos tentar trazer mais detalhes desse nome temer a Deus. E adorar a Deus, amar a Deus, respeitar a Deus. Esse é o sentido da vida. É para isso que fomos feitos. Para adorar o Criador. Poxa, o Criador é muito egoísta, pensa nele. É nisso que está a nossa alegria, meu filho. Eu tenho falado aqui várias vezes, Deus deu para você aquilo que é melhor que Ele pode dar, que é Ele. O sentido da nossa vida é esse. Ele está certo num sentido. Se você partir da sua própria experiência, você não vai encontrar sentido na vida, não. Você vai procurar nas pequenas experiências, nos pequenos prazeres da vida, a sua razão de viver. Então pegue alguém que não crê em Deus, ou alguém que não vive sob o comando de Deus, reconhecendo a sua autoridade e controle. Mesmo que alguém religioso, vai para a igreja todo domingo, tal, enfim. Observe essa pessoa. E aí, cara, como é que tá as coisas? Não, cara, semana que vem vou estar fazendo um negócio ali, semana que vem tal. Mês que vem, inclusive, vou fazer isso aqui. Pronto, a vida dele é isso aí. Como a vida dele não tem um sentido maior, tudo dele se resume a micro-objetivos. Só uma coisa que está aqui, ó, bem aqui, sempre pertinho, sempre pertinho. Por quê? Porque ele não tem sentido para a vida dele. A vida dele tem sentido só até ali, ó. Só até domingo. Domingo vai ter o quê? Não, domingo, cara. Domingo vai ter um feijoada na casa do Raimundo. Ah, beleza. Pronto, parou aqui agora. Não, aí assim, domingo que vem vai ter... E fica nisso. Porque ele não tem sentido a vida dele. Ele está sendo levado. Tá? Ou ele concluiu isso filosoficamente, fez uma análise, leu Jean Paul Sartre, leu vários caras aí, existencialistas, e chegou a essa conclusão. Ou, simplesmente, ele nem pensou muito nisso, não gastou muito fosfato nesse negócio e pronto. É isso aqui, minha vida vai ser isso aqui mesmo. O sentido da minha vida é esse. O sentido de quem tem uma vida baseada debaixo do sol é esse. Se resume a coisas pequenas, como ele vai dizer. Eu descobri que não há nada melhor do homem do que ser feliz e fazer o que é bem enquanto ele estiver vivo. Pronto. Quando você lê esse versículo e você lê Cristo, na grande comissão, enviando seus discípulos para pregar o evangelho da eternidade para o mundo inteiro, cara, fica um negócio esquisito, não fica não? Fica muito estranho isso aqui. Porque nós temos, por termos percebido e sido objetos do cuidado do amor de Deus, entender o projeto maior do Senhor, novos céus, nova terra e tudo mais, a gente sabe qual é o sentido da nossa existência. A gente sabe por que está aqui. Sabe por que foi criado? Porque a gente existe. Nós temos um Criador, um Pai. Nós temos uma razão maior. Segundo, questões de significado da vida não são questões basicamente restritas aos filósofos. Isso é uma questão da profundidade do nosso coração. A gente tem que perguntar para as pessoas na hora de evangelizar, por que você vive?
Por quê? Para quem? Qual o objetivo da sua vida, cara? Você nasceu por quê? Já que você não escolheu, por que você nasceu? Qual o objetivo da sua vida? Deixar o cara desarmado, deixar o cara em agonia. Para ele perceber que a vida dele é um vazio. Porque ele nunca nem se fez essa pergunta. O coração dele está gritando até, mas ele não está nem aí. Qual o objetivo da sua vida? Qual a razão da sua vida? Terceiro, ficamos frustrados como o mestre, porque como ele, o controle de Deus, às vezes pode nos frustrar também. Às vezes, talvez não é o caso de você, mas é o meu caso. Aqui é um aspecto, aqui é um momento confissão de pecado / pregação. Às vezes eu me vejo igual o mestre. Frustrado. Por quê? Porque eu não estou no controle. É isso que eu percebo de frustração do mestre aqui. Ele não está no controle. A hora da morte chega e não tem como segurar isso. Isso consome o mestre, como pode nos consumir também. Não está no controle. Não poder escolher a hora da morte. Muitas pessoas não têm medo de morrer. Ela tem medo de saber como vai morrer. Né? Se ela puder escolher, como é que você quer morrer? Não, eu quero morrer dormindo. Né? Todo mundo diz, eu quero dormir dormindo. Né? Ou então, não, quero morrer com, 90. E tem gente que está preso numa doença, preso numa realidade, que até queria morrer, mas não tem força para isso. Essa ideia do tempo da morte, do tempo das coisas que não está no nosso controle, frustra o mestre. Mas também frustra a gente. Nós não temos o controle do tempo. Como a gente queria adiantar, não queria não? Clique, aquele filme. A gente queria ter um controle para poder adiantar o tempo, atrasar o tempo, parar o tempo. Tipo, quando você está naquela refeição maravilhosa diante do mar, com os amigos, todo mundo curtindo, para o tempo. Demora mais um. Ou então volta para lá de novo. A gente quer ter esse controle, mas não tem. Isso frustra o mestre. E no meu caso, me frustra muitas vezes, mas é pecado isso ainda. Quarta aplicação. O homem que observa a vida debaixo do sol é frustrado, pois ele não sabe o propósito e o destino da vida humana. Seu coração geme para entender a razão de existir. Só resta então a resignação. O que é a resignação? A ideia de ficar lá tendo que aguentar aquilo mesmo. E os prazeres pontuais da vida e objetivos menores. Prazeres menores, doses pequenas de alegria, como eu falei há pouco tempo. Projetos pequenos, semanais. Pensei nessas questões essa semana, porque às vezes é bom você pensar, não sei se isso acontece com você, mas às vezes eu penso sobre como eu pensava quando eu não era crente. E eu fico pensando assim, qual era o objetivo da minha vida naquela época? Qual era o objetivo da minha vida? O que o Rômulo, antes de se converter, tinha como objetivo da vida? Aí eu fiquei pensando, eu queria ser um artista de rock. Uma banda de rock, entendeu? Sair pelo mundo, lançar... Na minha época era LP, né? Lançar um LP. Uma capa muito show, assim, muito macabra, um negócio assim bem... Mas depois eu comecei a ver que os objetivos da minha vida realmente tinham esse objetivo grande, mas não era tão grande. Na verdade era pequeno, né? E os objetivos semanais, cara. Quando eu era mais jovem, eu não morava em um lugar, eu ficava transitando entre Fortaleza e Aquerais, né? Porque eu morava com a minha tia, ficava lá, ficava aqui, ficava lá. E eu, quando estava lá, eu queria estar aqui. Porque meu objetivo, como um bom brasileiro, hoje é sexta-feira, traga mais cerveja, né? O objetivo do cara é sexta-feira. Quando chega sexta-feira, o cara... porque o objetivo dele tem que ser pequeno mesmo. Como ele não sabe por que ele existe por causa da sexta-feira. Eu sei por que eu existo, sabe por quê? Porque eu vou tomar uma com a galera na sexta-noite.
Essa é a razão da minha vida. Minha mulher que se dê mal, meus filhos que não comam, porque essa é a razão da minha vida. O homem que vê a vida debaixo do sol vai ter que se apegar a pequenos objetivos. Objetivos pequenos, assim, semanais, né? Quinta aplicação. Sem revelação, podemos até aceitar a existência de Deus, porém não teremos uma relação de confiança com Deus. Muito pelo contrário, desconfiaremos e até nos revoltaremos com Ele. Sem revelação da promessa, sem revelação do futuro, sem revelação da morte de Cristo, sem revelação da culpa já tudo resolvida em Cristo, sem revelação do pecado, sem revelação do futuro, o que resta? Resta uma chateação com o Criador. É isso que resta, é isso que está aqui. Um homem chateado com Deus. E nós veremos Deus como um tipo de Big Brother, mas não é Big Brother aquele da Globo, não. Big Brother da obra de Oliver, 1984, onde ele cria um mundo futuro, e aí veio o nome, Big Brother veio desse livro, 1984, onde ele cria um mundo no futuro. Ele está vivendo em 48, quando ele escreveu o livro, ele cria um mundo que seria todo vigiado por telas. E às vezes, quando a gente não tem Deus como nosso revelador, aquele que revela o seu amor em nós, através da palavra do Senhor, a gente pode ver Deus como um Big Brother que vigia a gente e vive fazendo bullying com a gente. Agora eu vou dar um negocinho para ele e ficar fazendo assim para ele. Ó. Tu nem pega. Está entendendo? Eu vou dar um desejo para eles, eu vou mostrar o que eu posso dar para eles, mas eu não vou fazer com que eles venham até aqui. Eu vou fazer eles sofrer. Se você não tem a revelação de Deus, não tem escapatória. A sua visão de Deus vai ser essa. Você vai ver Deus como alguém que fica brincando com os seus sentimentos. Partindo de nós mesmos, não temos as devidas explicações e a esperança sólida para amanhã. Se eu partir de mim mesmo, irmãos, se você partir de você mesmo, você não vai ter uma esperança sólida para resistir ao amanhã. Provérbios 23, sexta aplicação, 15 e 23, diz que o sábio sabe dizer e agir dentro do tempo certo. Isso contradiz o que o livro de Provérbios, o autor de Eclesiastes, o mestre está dizendo. Porque o mestre está dizendo que eu tenho que me aproveitar de algumas coisas, que não dá para a gente... Ele frustra-se com a ideia de que tudo tem o seu tempo. Mas em Provérbios, o homem sábio fala as coisas no tempo certo. E aí eu fiquei pensando, qual a relação do tempo com a confiança? Porque às vezes o tempo é demorado demais para a gente. Porque a gente não confia. Né? Porque às vezes é rápido demais, porque a gente não confia. Nós não estamos no controle. Nós podemos agir dentro do tempo de Deus sem ter o controle total, mas nós podemos sim adquirir a sabedoria pela revelação e saber fazer as coisas dentro do seu tempo. E por último, irmãos, parte do entendimento da salvação envolve entendimento com respeito ao tempo. Parte do entendimento da salvação envolve uma maturidade com respeito ao tempo. A Bíblia nos revela o futuro, a Bíblia nos revela o que será no dia da consumação e nos revela o que aconteceu no princípio de todas as coisas. Em meio a essas duas revelações, ela nos enche de promessas e a confiança de Cristo. Eu preciso ter uma teologia correta do tempo. E quem é salvo tem uma teologia correta do tempo. Ele sabe, no final das contas, que não é nesse tempo que ele vai ter tudo o que ele almeja. Não vai. Não vai. Nesse tempo, é um tempo de prazer com Deus constante, mas também não é o tempo de todas as coisas realizadas.
É o tempo do suor no rosto ainda. É o tempo de muitas lágrimas que ainda serão derramadas. Quem entende salvação entende o tempo das coisas. E tem coisa que em todo tempo é boa. Em todo tempo é correto. E não há tempo específico para isso. Arrependimento, salvação, é sempre para hoje. O tempo da salvação é hoje, é agora. Se você ainda não se entregou a Cristo, você não entendeu as coisas com respeito ao tempo. Você acha que está no controle do tempo? É isso? Não está no controle do tempo. Nunca esteve. Tem gente que diz assim, não, eu vou deixar para aceitar Cristo amanhã. Eu vou deixar para arrepender depois da manhã. Eu vou voltar para Deus em tal dia. Cara, pelo menos seja honesto como o mestre aqui. E diga assim, eu não tenho controle sobre o tempo. Isso é um fardo da minha vida. Porque você não tem. Um dos grandes problemas nossos, e que nos frustra, e frustra o Coelho, o mestre, é a gente querer e às vezes se iludir com a ideia de que estamos no controle de todas as coisas. Não estamos, não. Nós podemos morrer a qualquer momento. A qualquer momento. Então hoje eu pensei nisso hoje, inclusive na escola dominical. Eu estava vindo para a escola dominical, só que antes eu corri uns 3 quilômetros. Aí eu vim, corri, aí tomei banho, aí vim para a escola dominical. Aí quando eu cheguei aqui, quando eu botei o pé lá embaixo, ó, aí eu vi o coração. Aí eu pronto, será que é hoje? Será que é o meu tempo? Às vezes é uma corrida que você não fez direito. Às vezes é um passo errado na estrada, na BR, na 040. Às vezes é o freio que falhou. Às vezes é o cavalo que atropelou, passou por cima. Às vezes é o cara da frente que freou bruscamente. Às vezes é a doença que simplesmente chegou, invadiu. Às vezes é um mosquito pequeno. Às vezes é uma bactéria. Nós não temos esse controle. Não temos esse controle. Como é que você pode dizer assim, amanhã eu vou me arrepender, amanhã eu me volto para Cristo? Vamos lá, né? Hoje é esse tempo. Hoje é o dia de se voltar para Deus, se arrepender, se voltar para o Senhor. Porque você, assim como eu, não sabemos se voltaremos para nossa casa. Não sabemos. Não, mas eu sou um cara que eu cuido muito da minha saúde. Você nunca viu atleta morrer em campo, não, filho? Nunca viu isso acontecer, não? Não temos nenhum tipo de controle na nossa vida. Deus está no controle. Mas isso não quer dizer que eu não saiba o tempo das coisas. E um dos tempos que se é certeza é o tempo do arrependimento e da vinda e se voltar para Deus. Esse tempo sempre é hoje. Sempre é agora. Nunca para amanhã, porque seria arrogância sua falar de amanhã. Seria uma ignorância tremenda você falar de amanhã. Hoje é o dia de você se arrepender, voltar-se para Deus. É sempre hoje o tempo de se arrepender e voltar-se para Cristo. Que você possa fazer isso hoje, ainda hoje. E nós, que nos voltamos para Deus, que estejamos nos alimentando nossa alma, com alimento sólido, bom, as promessas do Senhor, não com ilusões tolas, mas nos preparando para o futuro, no tempo de Deus, quando nós não sabemos quando as coisas realmente vão acontecer. O fato é que vão acontecer e saber que isso, em algum lugar do tempo, acontecerá, deveria já gerar em nosso coração um grande consolo. Eu diria o seguinte, se eu me encontrasse com esse mestre, eu diria: Deus colocou a eternidade no nosso coração, o desejo de querer saber o propósito da nossa vida. Verdade. E Ele deu a resposta. O problema, seu mestre, é que você procurou a resposta?
no lugar errado. Você procurou nos seus olhos, você procurou no seu pensamento, você procurou na sua experiência. E você faz parte da criação, querido. Só o Criador pode dizer por que eu existo, quem eu sou, por que eu estou aqui, qual o objetivo da minha vida. Só alguém que está fora é que pode dizer. E ele diz, somos pecadores, salvos em Cristo, quem se arrepender, esperando o dia da redenção final. Até lá ele vai estar nos moldando, nos santificando, nos aproximando até ele, todos os dias da nossa vida. É para isso que existimos, para adorar, temer ao Senhor, guardar seus mandamentos, até o dia em que encontrarmos com ele, face a face no juízo final. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado, Pai, por nos revelar quem somos. Revelar que somos. Que não somente existimos, mas que somos alguma coisa. Somos teus filhos, somos tua criação, temos a tua imagem. É isso que somos. Obrigado, ó Pai, por nos dar a Cristo. E nos dar a condição hoje de poder olhar para o futuro distante, a eternidade futura, e saber qual a nossa relação com essa eternidade no futuro. Nós sabemos o sentido da nossa vida, porque sabemos para onde estamos indo. E foi o Senhor que nos revelou. Foi o Senhor que implantou poderosamente, amorosamente, essa esperança em nosso coração, através da pessoa de Cristo. Obrigado por ser um Pai amoroso e cuidador. Abençoa, Pai, nossas vidas, que a cada momento venhamos a perceber qual o sentido de viver. E que isso venha amadurecendo em nossos corações. Cada irmão aqui em seu trabalho, cada um em sua família, cada um em cada esfera, o ambiente que vive, possa entender qual a razão de existir. À luz dessa estrutura de tempo que se impõe sobre nós, que é uma expressão do teu controle e providência. Obrigado, Senhor, por nos revelar tudo isso. Pedimos que o Senhor dê descanso ao nosso coração. Que nosso coração esteja realmente confiante em Ti. A confiança em Ti certamente abrandará nosso coração. Não estaremos perdidos, catando migalhas de prazer por semana, mas nos deleitando com a Tua presença todos os dias, todos os momentos. E a cada momento, se preparando para um prazer maior contigo. Porque contigo temos o maior prazer. Não há frustração em Ti. Quando nos relacionamos contigo, não há frustração. Ajuda-nos, Senhor, a entender tudo isso, a aceitar e a confiar. Em nome de Jesus. Amém.